Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um episódio do Com Rose Pode. Gente, quero pedir desde de já, por favor, se inscrevam no canal, é muito importante para a gente, para o YouTube entender que o conteúdo é legal e assim entregar para mais pessoas, ok? Conto com vocês, gente. E também dá aquele likezinho, compartilha aí com os amigos, com a família, os conteúdos que são bem legais, gente. Quero lembrar que o Com Rose Pode também está na TV, através da NET e da Claro TV, tá? No canal Rede Nova TV, no canal 16, todas as quintas-feiras, às 20 horas. Então, é um programa que passa lá, tá? Dos nossos episódios. E estamos aí, gente, ó, a nível Brasil, muito legal, né? Bom, gente, hoje nós vamos ter de volta, ele já esteve aqui no ano passado, doutor Belmiro Darcy, ele falou sobre educação de filhos e hoje vamos falar sobre nutrição, alimentação, que é uma área que ele domina bastante, gente. Bom, ele é médico, já falei para vocês, pediatra, especialista em homeopatia, conferencista em saúde e qualidade de vida, diretor da Clínica Médica e Escola da Vida Saudável, atua na promoção de saúde integral, corpo, mente e espírito, olha que legal, e muitas outras coisas. Bom, então o nosso tema de hoje é suplementação nutricional. Doutor Belmiro, seja bem-vindo a mais uma vez ao meu podcast, é um grande prazer recebê-lo aqui novamente. Prazer é meu, Rose. Obrigado pelo convite. Vamos, sem dúvida, caminhar com assuntos muito interessantes para a sua audiência. É isso aí. Bom, vamos então, antes de começarmos, vou agradecer os nossos patrocinadores, Sartor Store e Sandrin Móveis Planejados. Gente, começamos aí então, olha só, o ano, quem passou aí, Natal, Réveillon, a coleção da Sartor, tenho certeza que vocês, meninas, arrasaram aí no look, não é mesmo? E agora começa o ano, vamos lá, reformar a casa, vamos construir e Sandrin Móveis Planejados está aí para ajudar vocês, ok? Doutor, então vamos conversar sobre suplementação nutricional, né? O que é exatamente isso? Suplementação nutricional, Rose, é dar para o corpo, para o nosso organismo, aquilo que ele não recebe através da alimentação. É completar, veja que a ideia é suplementar, completar o que falta. E são nutrientes, vitaminas, minerais especialmente, que são imprescindíveis, que o organismo precisa dessas substâncias para funcionar bem, para ter resistência, para durar bastante, para não adoecer, para ter vida longa, né? Então, se trata de uma ação médica, eu vejo como indispensável. Ô doutor, é verdade então que a alimentação ela não supre, os nutrientes que a gente precisa? É verdade. Seria o ideal que nós recebêssemos tudo o que precisamos em termos de nutrientes da alimentação. Alimentação natural, hoje a gente chama comida de verdade, comida de Sim, verdade. sim. Mas acontece que os alimentos, mesmo os bons, naturais, melhores escolhidos, eles têm suas deficiências porque o solo é deficiente. A gente não tem um solo perfeito, uma característica dos solos é falta de nutrientes. Alguns lugares mais do que outros, mas enfim. E não tendo no solo, a planta não absorve, o alimento não absorve e, consequentemente, não passa para nós. Além disso, existem perdas desde que se colhe, perdas de armazenamento, de transporte, no preparo, no processo digestivo de cada pessoa, enfim. Então, a gente precisa suplementar. Doutor, e mesmo suplementando, a alimentação normal é muito importante, né? Isso, foi ótimo você falar isso, é verdade, porque quando se fala em suplementação, não significa que nós vamos abrir mão da alimentação, que vamos nos alimentar de qualquer jeito e vivermos de pílulas, né? Sim. Não. Então, a regra é assim, a melhor alimentação possível, e tem todos os princípios de alimentação para que seja uma alimentação saudável e complementar, mas a alimentação é fundamental.
É. Ô, doutor, e quais são os benefícios que a gente tem na questão de suplementar? Olha, quando você suplementa, você dá para o corpo aquelas substâncias que ele precisa para funcionar bem em todos os seus sistemas e aparelhos. São substâncias que são responsáveis pelo bom funcionamento do sistema respiratório, cardiocirculatório, sistema nervoso, osteoarticular, né, que vão compor a matéria que é essencial e necessária para esses órgãos, né? Então, suplementar é você dar condição para o corpo receber aquilo que ele tem que receber. Eu costumo dizer que nós não precisamos dizer para o nosso coração o que é que ele tem que fazer, você não precisa dizer para o seu cérebro o que é que ele tem que fazer, para os seus pulmões. Deus nos fez perfeito, com tudo isso já funcionando perfeitamente. Mas tem uma coisa que nós precisamos fazer, Rose, é dar a matéria-prima. É o carro, é o automóvel que está pronto, perfeito. Você tem que pôr o combustível. É verdade. Tem aqueles cuidados que é a nossa parte que precisa ser feita, né? Então, suplementar é a gente fazer essa parte, que não pode faltar, como não pode faltar o combustível do carro, o É. óleo. E como é que eu faço para saber se eu estou precisando, doutor, dessa suplementação? Olha, a gente tem algumas linhas para chegar nesse diagnóstico. Uma primeira é o quadro clínico. De uma maneira geral, eh, cada substância, seja mineral, seja vitamina, quando falta, determina sintomas. Então, aqueles sintomas já alertam para tais deficiências. Esse é um caminho, pelo quadro clínico. O outro caminho é pela dosagem. Faz exames laboratoriais no sangue e dosa essas substâncias, para ver como elas estão, se estão nos níveis adequados, né? Então, basicamente, essas duas situações que a gente tem para esse diagnóstico. Agora, tem Entendi. umas substâncias que a gente já sabe que estão em falta em todo mundo, a vitamina D, e é fundamental, a gente vai falar mais sobre isso, né? E é uma suplementação constante, enfim. Mas, de uma maneira geral, Rose, é assim, é pela clínica E quais são e os pelos benefícios, exames. doutor? Então, os benefícios é você deixar um corpo que recebe o que precisa para funcionar, é um bom funcionamento, é não adoecer. Uhum. Rose, eu digo assim, a doença não é para acontecer. A doença é para ser uma grande excepcionalidade na vida da pessoa. Mas para que isso aconteça, é, vamos, em relação aos nutrientes, esses nutrientes têm que estar presentes. Então o carro não anda porque não tem combustível, como que vai andar? É. Sabe? Então a primeira coisa é funcionar bem. Funcionar bem significa não quebrar, não dar defeito, não adoecer. Não é para adoecer. Tanto é que eu digo, quando a pessoa adoece, principalmente alguma doença que se mantém, que se arrasta, ou que se repete, tem que se perguntar onde é que eu estou errando, o que está faltando, que não é para adoecer. É Né? verdade. Então, a maior vantagem é essa. Então, a vantagem, você tem um lado preventivo, porque se você cuida bem, eu digo, cuida bem da plantinha, Uhum. do jeito certo, essa plantinha está lá bonita, forte, da raiz é o fruto. Né? Então, você cuida bem, a doença nem vai acontecer. E também a vantagem é de promover, favorecer, possibilitar cura. Muitas coisas não se curam e se arrastam por meses e anos, apesar dos tratamentos e dos medicamentos, porque faltam aquelas substâncias chaves para o bom funcionamento. E aí, na hora que você supre, que você dá isso que está faltando, a cura acontece. É. E quando você faz essa suplementação, você está agindo nas causas, né? Entendi. Porque não ter essas substâncias fica um corpo fragilizado. Um corpo fragilizado mais facilmente vai não ter uma boa imunidade, aí vem a infecção. Né? A pessoa pode até, teve uma infecção grave, uma pneumonia grave, tá certo? Teve. Pode até morreu da pneumonia. Mas na base, antes da pneumonia, estava uma fragilidade. Essa pneumonia não era para acontecer. Aconteceu porque estava um corpo vulnerável, fragilizado, funcionando mal, com deficiência de nutrientes, deficiência da imunidade, inflamado. É.
Então, a vantagem é assim, é você evitar doenças e a vantagem de possibilitar curas impossíveis de serem alcançadas sem essa suplementação. Ô, doutor, e quais são os suplementos, assim, mais recomendados para as pessoas? Mais comum, assim. Olha, tem algumas substâncias que são chaves nessa suplementação. Eu digo que a vitamina D é o carro-chefe, né? A vitamina D ela é tão essencial que ela age em 10% dos nossos genes, os genes Uhum. que controlam o funcionamento do nosso organismo. Nós temos 23 mil genes, 2.300 dependem da presença da vitamina D. Então, ela tem uma influência em tudo. Falta a vitamina D, favorece as mais diferentes doenças, depois a gente pode ver isso. E aí, a vitamina D é fundamental. E com um agravante, que ela está baixa em praticamente todas as pessoas. Existe algum estudo que relata isso, doutor? Sim, sim. Porque é assim, a vitamina D deveria ser produzida pelo próprio corpo, exposto aos raios solares. Então, o corpo, a pele exposta aos raios solares, tem as reações internas e vai produzir a vitamina D. Mas para isso, precisaria ter exposição ao sol diariamente, entre 10 da manhã e 3 da tarde, por 15 minutos, com 80% do corpo exposto. Quem faz isso? É. Ninguém. Então, acaba que essa fonte, que seria a fonte natural de vitamina D, nós praticamente não temos acesso. Ainda mais num tempo que está aí se mandando passar protetor solar, as pessoas já não recebem sol Sim, nenhum. é E verdade. quando recebe, ainda é orientado a passar protetor solar. Enfim, então a gente não conta com essa fonte natural. A alimentação não supre vitamina D. Resta suplementação. E como que ela é suplementada, doutor? Então, aí é suplementada na forma de cápsulas, né? É, preparadas no laboratório. É uma suplementação diária, Diária. sempre. É como se estivesse tomando aquele sol que deveria estar tomando. Entendi. Então, é diariamente. Tanto é que quando a gente normaliza a vitamina D de uma pessoa fazendo as correções, se ela para de tomar 15 dias, um mês, ela vai lá embaixo de novo. Então, precisa ser uma suplementação contínua. A dose, a quantidade é de acordo com o peso de cada pessoa, né? Então, uma pessoa entre 50 e 60 quilos, mais ou menos 10.000 unidades por dia, na Uhum. faixa de 70, 80, 15 mil e 90, 100, 20 mil por dia. Essa é a quantidade adequada, né? E qual que é a importância da vitamina D? Então, é nesse funcionamento, você vê, de genes. Uma importância fundamental é no sistema imunológico, a imunidade tem uma dependência muito grande da vitamina D, e aí, consequentemente, no sistema de defesa, Uhum. em não ter infecções, de evitar as infecções, ou de que aconteçam de maneira mais simples, né? É, ela é mais conhecida em atuar no metabolismo do cálcio e do fósforo. É quase que Então, é, é, ela mo- tem uma relação aí com a parte óssea, com a doutor? parte óssea completamente, e até ela é mais popular em função disso, mas eu diria que isso aqui é a parte mais simples. Por exemplo, prevenção de câncer. Uma pessoa que se mantém com a vitamina D alta diminui muito a possibilidade de ter o câncer. E aí eu vou extrapolar para todas essas suplementações, né? As doenças crônicas não transmissíveis que estão aí são as que mais adoecem as pessoas, que mais provocam um agravamento, que mais matam. Uhum. Então, começam com obesidade, pressão alta, diabetes, e aí depois vai puxando. Essas são circunstâncias que favorecem o AVC, favorecem o infarto cardíaco, o Alzheimer, as doenças autoimunes. A vitamina D é fundamental, tanto para evitar como para tratar as doenças autoimunes, doenças entendidas como incuráveis, É mesmo. em doses especiais. Sim. Então, uma das maiores autoridades em vitamina D do mundo é o médico brasileiro Dr. Cícero Gali Coimbra.
e ele em especial é um estudioso da vitamina D, então, né? E ele chega a dizer assim, se a gente normalizasse a vitamina D no mundo, acabaria com Com muitas e muita, é muitas mesmo, doenças, doutor? muitas e muitas doenças, esvaziaria muito o hospital. Barata, coisa, preço baixíssimo, nas doses adequadas, às vezes que são necessárias doses maiores, Uhum. farmácia de manipulação, Sim. porque ao final, Rose, você pega as doenças infecciosas, sejam virais, sejam bacterianas, né? O que mais combate, o que mais nós temos para nos defender é ter um bom estado de defesa, uma boa Verdade. imunidade. É. É o que a gente chama é o terreno. Então não basta somente querer destruir o micro-organismo com medicamentos, o vírus, as bactérias. O outro lado, que é uma linha de medicina chamada vitalista, é você fortalecer o terreno. Tá certo. O terreno fortalecido, funcionando bem com boa imunidade, não permite que a doença se instale, que o micro-organismo encontre espaço para se estabelecer, né? Então, esse livro a gente mostra essa correlação. E aí você vai ver, estamos programando, porque você faz esses estudos da vitamina D, por exemplo, vitamina D e câncer, vitamina D e Alzheimer, Nossa. vitamina D e esclerose múltipla. Você vai ver que à medida que ela está em nível adequado, você tem a prevenção e o tratamento dessas doenças. Então a vitamina D é essencial, né, É doutor, para o nosso essencial, olha, é uma coisa fantástica, sabe? O doutor Cícero Galli, ele tem um tratamento com doses altas, chama Protocolo Coimbra, o nome dele é o sobrenome. Se entrar na internet e buscar Protocolo Coimbra, você vai ver. É o tratamento de doenças autoimunes, doenças, como eu disse, entendidas como incuráveis, esclerose múltiplas, de pessoas que já estavam lá praticamente sem conseguir mais andar, que vai acometendo o sistema de locomoção, sistema nervoso e força. E à medida que faz o tratamento com a vitamina D em doses altas, aí são doses bem altas, é um esquema especial de normalizar o quadro. É para quem treina, faz bastante exercício, ela é essencial também, né, doutora? Assim, eu vejo que Sempre, todo mundo que treina, eles fazem uso da vitamina D. sempre, sempre. É uma vitamina, na verdade faz parte até da reposição que a gente já começa a dar no bebezinho. Uhum. Ah, é? Quando nasce, Verdade. é a vitamina que a gente suplementa desde que nasce, é a vitamina D. É mesmo. As 2 gotinhas lá Sim, que se dá para o é. bebezinho, é fundamental, né? E falando um E aí pouquinho significa, né, Rose, é. que está com a vitamina D baixa, que é o que eu disse, tá, a maioria, não está baixa, não está Quais baixíssima. são os sintomas, doutor? O que que a gente sente quando a Olha, vitamina não está tem baixa? uma sintomatologia específica. Como ela é muito genérica, aí você vai encontrar, por exemplo, infecções de repetição, alergias, porque à medida que ela está baixa, ela favorece que essas coisas aconteçam. É verdade. E não tem um sistema que não sofra a influência da vitamina D, no sentido de adoecer se ela está baixa, no sentido de curar e funcionar bem se ela está no nível adequado. Então, os sintomas aí varia com a individualidade, né? Mas não é uma coisa assim específica, né? E ela é detectada Classicamente, através de exame de sangue que sim, faz, sim, doutor? classicamente existe aquela situação, o raquitismo, que tem essa influência, que é uma coisa muito direta, mas a própria osteoporose e tal. Mas a maioria é coisa indireta, Uhum. que você não faz uma correlação. Se você não pensar nela, você não faz uma correlação daquele problema com a vitamina D. Como a gente sabe que ela tem essa abrangência toda, ela tem que ser corrigida em todo mundo, até preventivamente, e independente do problema que cada um tenha. Olha que ótimo. E começa corrigindo a vitamina D e muita coisa vai se resolver, né? É. Ô, doutor, e a vitamina B12? A gente ouve muito falar, né, a vitamina B12. Ela é importante? Também é fundamental estarmos atentos para essa outra vitamina, né? Que, que da mesma forma é interessante, a falta ou a deficiência, ela é silenciosa, ela não dá aquele sinal
que você já pensa nela e já corrige, né? Entendi. Ela vai acometendo principalmente o sistema nervoso, lesões do sistema nervoso, meio a longo prazo. E depois é uma coisa meio irreversível. Então, a gente tem que pensar na B12. É outra que a gente que tem que dosar. E a E suplementação é feita também através de cápsulas? é, e principalmente numa população, porque a B12, o próprio corpo produz, é uma produção intestinal, e à medida que também tem uma fonte de alimentos animais. Por isso que os vegetarianos são mais propensos a ter problemas com a B12. Se todos nós temos que ter cuidado com a B12, o vegetariano tem que. E isso, como não é sabido, você tem vegetarianos com índice de vitamina B12 muito baixos, e sem nem saber. Ela é importante, por exemplo, o sistema sanguíneo, produção de sangue, né, para evitar anemia. Uhum. Também tem uma extensão. E muita influência, até tem uma relação aqui, deixa eu achar para você, uma influência nas doenças. À medida que ela é mantida no nível adequado, a gente tem um trabalho preventivo para a própria distrofia muscular, esclerose múltipla, Alzheimer, Parkinson, insônia, tem a ver com o metabolismo da B12, sistema imunológico, câncer. Então, É uma lista grande. na hora que aí você vê tudo doenças graves. Então, veja, é uma ideia que precisa ficar na cabeça das pessoas. As doenças não acontecem por acaso, Rose. Doença não é azar. Doença não é fatalidade. Em princípio, não. Meu. Sabe? Até mesmo genética, né? Pode ser, né, a genética, a não ser que seja uma doença de defeito genético, Sim. acabou, é aquilo e pronto. Mas você pega todas as demais, a genética, o próprio câncer. É genética, meu pai teve, minha avó teve. Sabe o que é genético? Os erros. Continua vivo. Os hábitos de vida igual do pai, da mãe, e por isso que se repete aquela doença, não é que está no gene. Entendi. São os hábitos, né? Então, essa correção, fazer essa correção significa a gente botar a possibilidade dessas doenças lá embaixo. Como eu disse, não é azar. Agora, precisa de uma substância? Não tem. O corpo está dizendo, pelo amor de Deus. Ampliando um pouco, ou reduzindo, água, que o corpo é 70% de água, o cérebro é 90% de água, e 80% das pessoas não bebem água que deveriam beber. Você veja a condição que as pessoas estão colocando no seu corpo. É muita agressão, é muito descuido, é não cuidar bem da plantinha, cuida-se melhor do carro, do celular, da casa, do que do corpo. Isso é verdade. Então, aí não tem as substâncias para funcionar, e tem um agravante. Não entra o que é bom, falta o que é bom e sobra o que é ruim. Aí vem tudo, produtos químicos, de uma alimentação industrializada, né, que lá com suas substâncias químicas, corante, conservante, acidulante, antiumectante, para dar cor, para dar sabor, para dar cheiro, para conservar, que são substâncias estranhas ao nosso corpo. Não é do corpo. Verdade. O corpo vê aquilo ali e vai, o que é isso? O que eu faço com isso? Não faz, aí vai impregnar aqui, impregnar ali, intoxica aqui, intoxica ali. Isso é o caminho da inflamação, o caminho da doença, de se instalar. O doutor, e todo mundo pode fazer o uso, assim? Tem alguma restrição? Tem algum efeito colateral? Não, todo mundo, assim, pode e deve pesquisar como é que anda o nível dessas substâncias. Estando baixo, pode suplementar. Pode e deve, né? É que essa substância pega vitaminas e minerais, são chamados micronutrientes. Eles existem em tão pouca quantidade no nosso corpo que por muito tempo não eram nem considerados. E aí depois que se viu, apesar de serem em pequena quantidade, o papel extremo e abrangente no funcionamento do corpo, e aí se passou a estudar e a se valorizar
essas substâncias, né, elas funcionam como catalisadores de reações. Essa reação só acontece com a presença dessa vitamina, desse mineral, a formação dos hormônios que controlam tudo, É. né? Doutor, e tem assim um suplemento específico para criança, para desenvolver no crescimento? O senhor falou que a vitamina D já começa desde bebê, né? Mas Uhum. existe alguma outra suplementação? Não, de uma maneira geral, e a gente falou da vitamina D, por exemplo, é fundamental o zinco, de maneira especial. O zinco tem uma influência muito grande na imunidade, no sistema de defesa, né, sistema imunológico. Uhum. Aí você tem o magnésio. O magnésio é um mineral fantástico, né? Um preventivo, por exemplo, das doenças cardiocirculatórias, do infarto, de derrame, de AVC, de hipertensão, das doenças graves. O magnésio mantido no nível adequado no organismo, ele em si é um protetor de todos esses problemas. E nosso solo é muito pobre em magnésio, o solo brasileiro, É. então há essa necessidade. Aí você tem a vitamina C, de uma maneira geral, é interessante se suplementar, mas você analisa cada quadro, cada caso, e aí é importante consultar o médico, consulta o seu médico, ele fazer a orientação, e vai considerar o quadro clínico dessa pessoa, né? Uma criança ou adulto que está tendo infecções de repetição. Então vai caminhar muito nas vitaminas minerais relacionadas com a imunidade, com a defesa, né? Então vai basear na clínica da pessoa, e aí vai fazer os exames e vai suplementar aquilo que falta. Complexo B, de uma maneira geral, precisa ser, principalmente B2, B6, B9, B12, quase que rotineiramente, né? Porque tem umas que é rotina, esse complexo B, o zinco, o magnésio, a vitamina D, e outras vão entrar de acordo com a clínica e com os exames. Mas a mensagem é assim, precisa suplementar, veja se você está precisando de suplementação, dê o que seu corpo precisa e está faltando. Em relação a crianças, aí o senhor falou, né, da questão da questão hormonal, né, dos hormônios. A gente ouve muito falar do GH para criança, que é o hormônio do crescimento e tudo mais. Não, né, não só para É, criança, mas a gente ainda, depois de adulto, ainda continua, né, fabricando o é, GH, que é importante. Mas a gente fala no desenvolvimento, no crescimento da criança, né, doutor? uhum. Mas é assim, existe algum suplemento que a gente pode estar usando que não necessariamente deva usar, porque o GH é um hormônio, né? É. Então, o uso do hormônio de crescimento, o GH, seria somente em situações que realmente ele está baixo, que Certo. são doenças específicas, claras, você pega desde o nanismo, e são doenças bem definidas, Uhum. né? E é interessante, sabe? Não é a criança baixinha, de baixa estatura, isso é uma coisa que precisa ter cuidado, porque a gente vê isso no consultório. Os pais chegam com a criança, porque é baixinha, não cresce, muitas vezes já até tomando hormônio, ou já tendo sido orientado a tomar hormônio. E aí você vai ver, primeiro, não tem a doença. Ela é uma criança de baixa estatura. Aí você vai Uhum. ver, a mãe é baixa, o pai é baixo, o É. avô é baixo, todo mundo baixo. E quer que a criança seja alta. É. E aí você põe no gráfico, você vê que a criança é baixinha, mas é normal, está dentro do normal. Entendi. Aí você pega a medida de 1 ano atrás, de 2 anos, você vai ver que ela vem cumprindo a expectativa do crescimento dela naquele nível que é o dela. Uhum. E aí, nesses casos, porque hoje muitos pais querem ter os filhos altos, né? E à medida, eles são baixos, mas à medida que o filho é baixo, se estabelece um transtorno e uma pressão na que a criança cresce ouvindo como se fosse anormal, isso é muito ruim. Eu até digo para os pais, escuta, eu vou ensinar teu filho a dizer o seguinte: eu não quero esse pai, não, eu quero outro pai, quero um pai mais alto. Mais alto, né? Essa é Quero um pai boa. mais alto.
Eu digo, seu filho é isso. Aí você põe no gráfico, você vê que está normal. Então, muito cuidado. Uma coisa é baixa estatura, que não é da idade. Né? E aí, o hormônio de crescimento. E quando você dá o hormônio de crescimento, olha que coisa interessante. Você acelera o crescimento, você antecipa um crescimento. Realmente, a criança em 1 ano dá uma aumentada de tamanho que os pais ficam. Mas no final ela vai ser menor do que seria se você tivesse deixado o crescimento natural. Olha Você só só, antecipou. interessante. Claro, você deu uma carga maior de hormônio, você acelera o crescimento, mas no final vai ser menor do que se você tivesse deixado. Mas ilude, porque dá aquele crescimento rápido, aí vem aquela sensação que eu estou tratando, e se não dá, porque é muito comum pais que têm filhos baixinhos ouvirem isso, a família, os avós, menino é baixinho, precisa tratar, tem que tratar, sabe, não pode atrasar, senão depois não adianta mais, cuidado. Então fazer uso de uma suplementação aí mais completa, mais certa, né, doutor? A suplementação adequada, desenvolve, né? Rose, a suplementação adequada vai fazer assim, dar as condições para ela ter o crescimento para o qual ela está programado. Exatamente. Porque se não receber, ela pode até crescer menos do que deveria. Verdade. Porque falta nutrientes. Agora, eu dar hormônio não vai fazer crescer a mais. Então, a suplementação, sim, no sentido de garantir aquilo que é a programação genética da criança. Doutor, falando em doenças crônicas, existe algum suplemento que trabalha na prevenção? Sim, todos esses, né? Porque são as doenças mais comuns, as mais graves, as que mais matam, as que mais aumentam no mundo, são chamadas doenças crônicas não transmissíveis, que não são as doenças infecciosas. Aí você tem aí, começando pela sequência, né? Começa com obesidade. Aí a obesidade vai puxar a pressão alta, aí daqui a pouco é diabetes. Aí isso cria as condições para acontecer o infarto, o derrame, o AVC, né, doenças crônicas não transmissíveis, que é a maior incidência que existe, com mais gastos, com mais sofrimento para as pessoas. Né? Na hora que você e nessas pessoas você pode ficar certo que se pesquisar está cheio de deficiências, né? Aquela hipertensão, aquele diabetes não apareceu por acaso. É claro que a base maior de tudo isso, Rose, é a alimentação errada. Errada em qualidade, errada em quantidade, errada na frequência que come e errada até na forma de comer. Tudo errado. E aí vem puxando as coisas, né? Por exemplo, a maior situação, que é a base de tudo, que é a doença, é inflamação. Aqui está inflamado, aqui é o lugar para estabelecer a infecção, que seja a pneumonia, seja lá o que for, dependendo do local. É o caminho para o infarto, é o caminho para o derrame, é o caminho para o câncer, na base é inflamação. A gente consegue desinflamar o organismo? Sim, sim. É um dos cuidados quando você trabalha numa linha dessa, né? É evitar a inflamação. E tem os exames que são feitos que mostram como é que anda a situação inflamatória da pessoa, né? Então, a primeira coisa, claro, é você tirar aqueles agentes que estão inflamando. E aí envolve a alimentação, 90%. São agentes inflamatórios. Que é a causa. Se você não tira a causa, nada se resolve. E aí tem as substâncias naturais, meio na linha de suplementos, que são anti-inflamatórios. Você pega os vegetais, verdura, legumes e frutas, que devem ser 60%, 70% da nossa comida toda. Eles são anti-inflamatórios, são anti-infecciosos, são antiparasitários, são antivirais, são antibacterianos, são anti-câncer. Eles, naturalmente, têm substâncias que têm essa ação. Tanto é que muitos medicamentos, inclusive de câncer, são obtidos a partir de substâncias retiradas dos vegetais. O senhor acha que a humanidade ela está mais doente hoje do que há 40, 50 anos atrás? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Se você pegar, e é fácil, se você fizer pesquisa aí no Google e tal, você vai ver que esses índices de obesidade, de diabetes, de hipertensão, isso nunca existiu.
sabe? Tem doenças que nem existia. É doença de hábito de vida, de comportamento. E você pega a incidência. Agora, ao lado disso, um dos componentes. Você tem um erro em alimentação nessas características que eu te falei. Mas você pega aí alimento, o açúcar, eu digo, você olhou para o açúcar e está inflamando, minha filha. Agora, É difícil a gente vencer. pois é. E você sabe que isso não existia antes. Aí você pega de quando começou a industrialização do açúcar, e você vai ver as doenças acompanhando isso lá, né? As frutas de hoje, eles vão trabalhando as frutas para ficarem com um teor de açúcar maior. Porque mesmo. o que é uma fruta gostosa? É a fruta doce. Doce, é. É a fruta doce. Aí vai fazendo modificações genéticas para aumentar o teor de... Se você fizer uma pesquisa e buscar as frutas selvagens, as frutas como elas eram antigamente, você vai ver que eram completamente diferentes. A banana é diferente do que é hoje. É verdade. E todas as frutas são diferentes. É mesmo. Até no formato e no teor de açúcar, então. Ô, doutor, e Então como foi é que... entrando uma carga É. de carboidrato, fora os doces, isso é gostoso, e vicia, cria dependência. Hoje você tem tanta doença. Doutor, e qual que é a realidade da suplementação na prática médica? Hoje ainda não está muito disseminada como deveria ser. Eu acho que é uma questão de tempo. Tem aumentado, tem melhorado muito esse conhecimento da importância da suplementação. Mais médicos cada vez mais adotam essa prática médica, porque ela é importante para todas as especialidades. Não interessa que especialidade seja, suplementar é a base do tratamento daqueles problemas, daquela especialidade, e da outra, e da outra, e da outra, né? Então, ainda é pouco essa prática que deveria ser rotineira, né? Sim, Mas tem melhorado. tem melhorado. Independente da queixa do paciente, eu, diante desse paciente, procurar investigar como está essa situação do seu suporte de vitaminas, de minerais, da sua estrutura de funcionamento, né? O senhor é pediatra, né? Existe diferença para suplementar criança ou adulto? Tem diferença de dosagens, né? Só Você faz as dosagem, né? dosagens, isso por um lado, de acordo com o peso. Sim, E segundo, pelas patologias, né? A criança, de uma maneira geral, não tem as patologias que o adulto tem e que pedem suplementos específicos, substâncias específicas. Por exemplo, tem minerais e vitaminas que são mais envolvidos na questão do diabetes. Então, se é um diabético, tais minerais são mais adequados para o tratamento, e se é um problema um outro, enfim, específico para aquela doença, que a criança, de uma maneira geral, não tem. Entra mais em suplementação preventiva. Muito comum em criança são as infecções de repetição, criança que vive adoecendo, 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 e alergias, as alergias. Porque a alergia é uma sensibilidade a mais que outra pessoa não tem, aquele alérgico tem. verdade. Claro, você vai procurar tirar a causa, mas na hora que você suplementa, você dá uma resistência para suportar estímulos que não estava suportando, que desencadeava uma reação alérgica, né? E falando um pouquinho, né, daí dos adultos, acho que o grande temor da humanidade é o envelhecimento, né? Há anos e anos o homem sempre luta para não envelhecer, né? Como é que a idade, doutor, ela afeta a necessidade da suplementação, e tem algum suplemento certo para o idoso? Realmente todos nós queremos viver bastante, e não só viver com qualidade, né? E para isso, e é justo que seja assim, pode ser assim, sem suplementação é impossível, né? Porque é exatamente a falta de vitaminas e minerais, Rose, que vai, ao longo dos anos, fragilizando esse corpo, gerando os maus funcionamentos, as doenças, e com isso, abreviando a vida, abreviando a vida. O ser humano ainda tem morrido muito mais cedo do que deveria.
A gente vive ainda uma realidade de mortes precoces. É muita doença, muito sofrimento e muita morte precoce. E dentro de causas e de circunstâncias evitáveis. Essas doenças crônicas não transmissíveis que a gente comentou, que vão puxar as coisas mais graves, são doenças de hábitos de vida. A maneira como a pessoa se cuida de tudo e também da falta de nutrientes que deveriam estar recebendo. Então, é o caminho para envelhecer bem, envelhecer sem adoecer, envelhecer com suas capacidades. Você vai estudar, a memória, você quer trabalhar a memória, tem vitaminas e minerais que são mais Específico. adequadas, específicas, essa é a palavra, para essa situação, né? Então, as deficiências, as limitações que aparecem, aparecem por quê? É azar? Não, aparece porque aquele corpo está dentro de uma circunstância que favoreceu aquele acontecimento, né? É. Então, é um caminho, e é justo, né? A gente fazer a nossa parte, para não adoecer, para viver mais, para ter vida longa e sadia, é dentro desses cuidados. Se já está idoso e já com seus problemas, essas correções são fundamentais. Tá. E a resposta também vem, não interessa em que estágio, sempre beneficia. O doutor, falando aí nos males do século, né? A gente vê muito estresse, ansiedade, depressão. Existe alguma suplementação que pode reduzir esses sintomas? Sim, sim. Tem um livro, Rose, que chama A Cura da Mente através da terapia nutricional. Cura de sintomas emocionais, mentais, da área mental, emocional, a partir da correção da nutrição desses nutrientes, porque isso aqui, no fundo, é nutriente, né? Na verdade, a gente nem chama de medicamento, é nutriente, é a coisa que deveria estar sendo recebida pela alimentação, é nutriente. A cura da mente através da terapia nutricional. E aí você vai encontrar lá nas pesquisas a depressão, a ansiedade, que é claro que tem muito a ver com a maneira como a pessoa vive, os hábitos de vida, o ambiente que vive, a maneira que vive, né? Mas à medida que vive essas circunstâncias, às vezes agressivas, em função do mundo que a gente vive, né? Isso ainda encontra um corpo fragilizado, a tendência da doença acontecer é muito maior. A tendência do problema não se resolver é muito maior. E aí você vê a pessoa, às vezes, em anos e anos de terapia, né? Quando aquele comportamento, porque essa falta de vitaminas e minerais afeta tanto o corpo como a mente. A parte comportamental também. Teve um estudo muito interessante na Inglaterra que fez suplementação geral, vitamínica e mineral, em população carcerária, em presídios que tinham um alto índice de violência entre os presos. E à medida que fez a suplementação, o índice de violência e de agressões interno lá diminuiu bastante. É dessa forma. Interessante. Então influi até no emocional. E aí você encontra a pessoa irritada, irritação, impaciência, sabe? Ansiedade, depressão. E que às vezes a pessoa procura assim, mas não tem motivo para... Não é que está vivendo um problema emocional. Às vezes não está. Eu não sei por quê, porque não tem problema de família, não tem problema financeiro, não tem problema nenhum, e está vivendo aquela situação. Então, é interessante. Aí, à medida que a pessoa precisa e faz lá a sua terapia psiquiátrica, psicológica, mas agrega essa suplementação, a resposta vai muito mais rápido do que se ficar somente naquela terapia emocional, falando dos problemas. A gente viu que tem vários, né, vários tipos de vitaminas e suplementos e tudo, mas existe um único suplemento que atende assim, a necessidade de todas as pessoas? Olha, é assim, Rose, quando a gente fala nessa suplementação,
quem trabalha com isso geralmente faz a formulação específica para aquela pessoa. Não são medicamentos já prontos, fórmulas completas, porque isso existe para vender. O multivitamínico, mineral, aquele de A a Z. Mas, inclusive, para eles serem vendidos, eles têm doses baixíssimas. Por isso que pode ser vendido livremente. Então, não resolve. Não vai suprir o Não necessário, supre, não né? supre. E com a agravante que a pessoa pensa que está se tratando. É. E Então, às vezes porque deixa quando... de procurar um profissional, fazer um exame, porque Sim, acha que aquilo lá tá é. bom, né, Porque quando doutor? você faz esse tratamento, implica na seleção dos vitaminas e minerais que você vai usar e na dose também, na dose adequada. Né? Que esses suplementos prontos não tem, são doses muito baixas. Ô, doutor, e quais são as diferenças entre vitaminas e minerais sintéticos e naturais? Olha, o natural seria aquela vitamina mineral obtida do alimento. Então, você tem os cítricos, tem muita vitamina C, Uhum. e a cenoura tem muita vitamina A e por aí vai. Aquele nutriente está no alimento. O sintético é o medicamento daquela substância preparada, né, mas a partir de uma fonte natural. A maioria dessas vitaminas e minerais, a matéria-prima vem de vegetais. Esse vegetal é rico em tal substância, dali é extraído para fazer o medicamento. Mas é um preparo. Porque no alimento você tem aquela substância numa quantidade menor. No medicamento você tem ali aquela quantidade pura. Uhum. Então, ele extrai de uma quantidade da matéria-prima, vegetal, mineral, e faz uma formulação numa quantidade maior que vai ser dado que a gente não alcançaria só pelo alimento, né? Doutor, Mas, o senhor falou mas são fontes aqui. naturais. Tanto é que, como eu disse, a gente nem considera medicamento. Sim, É como se fosse medicação, né? um remédio. É como se Tá, fosse alimento, alimento. entendi. O senhor falou aqui que os veganos e os vegetarianos, eles têm que ter um maior cuidado, uma maior atenção, né? Quais são os suplementos mais indicados para eles? Não, nesse sentido de ser vegetariano e vegano, o cuidado especial é com a B12. Com a B12. Porque a B12 ela é mais formada a partir da alimentação animal. Mas mesmo quem é carnívoro, come alimentos animais, é comum a vitamina B12 estar baixa, porque envolve a digestão, né? A pessoa até come, mas no processo digestivo isso não é bem Uhum. produzido e absorvido. A gente encontra muita gente que não é vegetariano com a B12 baixa. Mas o vegetariano, então, esse tem que observar sempre. Fora isso, no vegetariano, entra no quadro de todo mundo, Rose. Observar a sua realidade de vitaminas e minerais de uma maneira geral. Agora, de maneira Entendi. específica, tem que olhar B12. Doutor, e existem suplementos indicados para perda de peso? É assim, não dessa forma. Você toma isso aqui, isso vai baixar o teu peso. Isso não existe. Agora, uma pessoa equilibrada, com o atendimento dessas substâncias que ele precisa para funcionar bem, ele mais facilmente perde peso, ele mais provavelmente ele controla aquele comer excessivo, que também tem a ver com a falta de vitaminas e minerais. Uhum. Sabe assim, o corpo fica pedindo comida. Na hora que falta, para manter a vida, o corpo providencia uma vontade de comer. Sabe aquela situação que a pessoa chega assim na frente da geladeira e olha assim, a vontade de comer não sei o Eu sei o quê. quê. Aí pega uma coisa e come. E não era isso não, não era isso. Quer dizer, o corpo nessas situações, né, porque o obeso, em princípio, é um desnutrido, Rosa. Está obeso? É, Está né? desnutrido. É um Ele, engano a gente olhar, achar é, que é porque ele tem tudo tem e... gordura demais, mas é É. sempre um desnutrido. E aquela fome excessiva, né, à medida que você sai corrigindo essas deficiências, o corpo para de pedir, porque ele é saciado.
Então, a suplementação, aí eu diria para você, também, suplementação global geral de tudo que está faltando. Não, este mineral vai emagrecer, não, é arrumar o que falta, sabe? E, claro, arrumar o sistema alimentar, que sem dúvida está equivocado, né? Doutor, e sobre a questão dos antioxidantes, Uhum. né? Como que a suplementação funciona? O antioxidante, porque a oxidação é como acontece dentro do corpo com a célula, como acontece aqui fora com o ferro, enferruja. A ação do oxigênio com algumas substâncias, né, chamadas radicais livres, essa combinação agride a célula, adoece a célula, enferruja a célula, né, tira a vitalidade da célula. E isso é um processo de oxidação. Então, a oxidação, e é o oxigênio no corpo que faz isso. Aquilo que o oxigênio faz aqui fora no metal, no corpo ele faz nas células. E aí você tem substâncias que o nome está dizendo antioxidantes, que vão evitar esse processo de envelhecimento celular a partir do oxigênio. Faz a combinação lá e anula o radical livre. Então, essa é a função do antioxidante, contra a oxidação, contra o enferrujar da célula. E aí tem substâncias especiais que são antioxidantes e quase todas são de fonte vegetal. Os vegetais são os maiores antioxidantes naturais. Então, uma pessoa que come, Rose, 60%, 70% de vegetais, come vegetal no café da manhã, no almoço, prato de salada crua, legume cozido, no jantar também, ele tem acesso a essa quantidade adequada de vegetais, ele está protegido naturalmente por todas essas substâncias. Antioxidante, anti-inflamatória, Eu não comer, e muita gente está nessa situação, tem gente que não põe uma folha na boca, não põe uma rodela de tomate na boca. Está desprotegido. Tudo aquilo que é alimento fundamental, porque eles são as maiores fontes de vitaminas e minerais que a gente está vendo aqui, são os vegetais, de fibras, que é fundamental para a vida, funcionamento. À medida que ele se alimenta, ele tem acesso a todas essas coisas, e são os maiores antioxidantes, são os vegetais. Tanto é que os medicamentos concentrados, aí você pega um medicamento preparado, concentrado de antioxidantes, são de fontes. É um antioxidante que é retirado do tomate, da cenoura, o licopeno, e aí você faz uma formulação com vários antioxidantes, e a pessoa toma e tem acesso a essa proteção. Claro, sempre procurando evitar aquilo que é radical livre, né? Que vai favorecer a oxidação interna, né? Entendi. Então a gente deve evitar, né, doutora, a automedicação, não é chegar lá na farmácia, porque assim, a gente ouve muito falar, meu cabelo tá caindo, ou eu tô cansada, deve ser vitamina baixa, alguma coisa. Vai na farmácia, compra aquela suplementação, que como o senhor falou aqui, não vai suprir o necessário, né? Você falou queda de cabelo, tão comum, né, hoje, mas mostra o quê? Esse corpo, eu não sei que tem uma situação da calvície, da queda de cabelo, até genética, familiar, mas em mulher, que não é para acontecer, e a gente se depara muito com essa queixa de queda de cabelo, que você vê que é uma coisa anormal, atípica, exagerada. E aí examina o couro cabeludo ali e não tem nada errado. É o terreno que precisa ser arrumado, né? E aí você tem vitaminas e minerais específicas que têm mais tropismo, mais ligação com essa situação de saúde do cabelo. Então, você está diante de uma queixa dessa, você vai selecionar essas que têm relacionamento com aquele problema, com a queda de cabelo. E na questão de recuperação pós-operatória, doutor? Tem, assim, algum suplemento, algum mineral, alguma coisa que pode ajudar? Sim, sem dúvida. O primeiro é assim, né? Uma pessoa que vai fazer uma cirurgia, a não ser que seja cirurgia de emergência é emergência, faz do jeito que está. Mas uma cirurgia eletiva, que a pessoa vai ser exposta a uma agressão, que vai precisar de um processo de cicatrização, que tem que evitar infecção, né? Uma pessoa que vai para uma cirurgia
com o corpo bem atendido dessas substâncias, a chance de ter problema vai lá embaixo, é menor. É. Por quê? Porque esse corpo está preparado para cicatrização, está preparado para imunidade, preparado para não deixar infeccionar, até mesmo tendo contato com bactérias. Então, nesse sentido, as pessoas precisariam pensar nisso. Vai fazer uma cirurgia que é marcada, não é urgência, arruma a casa primeiro para você ter uma resposta de Isso cicatrizar. é. A linha da cirurgia plástica, principalmente, aí você diminui o edema, diminui a cicatrização mais rápido, evita a descência de suturas, evita complicações, a recuperação é bem mais rápida. Que É uma legal. coisa Não, impressionante isso aí, impressionante, né? porque na verdade nós estamos falando de nutrição. É nutrição. Como é que eu quero que a plantinha funcione se ela é de sol, eu ponho ela na sombra, ela é de sol, eu ponho no sol. Quer dizer, eu cuido mal dessa planta. A terra também não oferece o que ela precisa. Essa planta vai estar lá fragilizada, vai estar morrendo. Nosso corpo é a mesma coisa. Então, nós estamos, na rigor, falando de nutrição. Mas é a área através do qual o ser humano tem sido mais negligente. É a área através da qual o ser humano mais tem se agredido. Por quê? Porque os erros nessa área envolvem em prazer, em vivência do prazer, porque as coisas não saudáveis são gostosas, são práticas. E aí você vê toda essa situação, né, dessas consequências. Eu digo que o ser humano tem trocado, para a gente incomodar um pouco e chamar a atenção, tem trocado a saúde por um prato de comida. É. A saúde vai indo embora. A pessoa comete erros na área da saúde que não se propõe a cometer em área nenhuma da sua vida. Ninguém se propõe a fazer nada errado, seja o que for. No trabalho, em casa, nos relacionamentos, em qualquer coisa que você vai fazer, tem um jeito certo de fazer. E eu vou fazer do jeito certo. Mas com a saúde, as pessoas se permitem fazer tudo errado. Tudo errado. Muitos por não saber. Porque são coisas que não interessam ao sistema. E outros, mesmo sabendo, não fazem, porque prevalece o que eu gosto. Eu gosto. Né? Estou acostumado. E em criança, é terrível isso. Os pais, porque quem adoece a criança são os pais. São os pais que adoecem. É verdade. E aí, você vê, o criança está comendo tudo errado, tudo. Não, mas ele gosta. Mas é saudável, filho? Sinto muito. Não, filho. Eu quero. Já falei sobre isso, não vou falar mais. É assim. Até nós entrevistamos aqui uma nutricionista, né? E ela falou mesmo, mas quem que vai no mercado? Quem faz a lista? É o seu Exatamente. filho, né? Então é uma área difícil porque envolve prazer, envolve costume, envolve hábito, é um hábito muito forte. E aquelas coisas que, no caso da criança, que os pais precisariam evitar na criança, eles mesmos fazem para eles. Não são exemplo. Então ficou difícil. Doutor, para a gente fazer aqui, então, já indo encerrando, quais as considerações finais aí que o senhor deixaria, conselhos, dicas para quem quer pensar, está pensando em fazer alguma nutrição, procurar um profissional? Eu falo muito, Rose, nessas palestras, assim, que uma parte que eu acho mais importante, quando a gente trata de tema de saúde, é deixar claro para as pessoas a importância daquilo ali, daquela ação. Mais do que dizer como fazer, então mais do que agora eu dar receitas para as pessoas, essa vitamina, dose tal, assim, é elas saberem, eu preciso cuidar dessa parte. E aí vai buscar um profissional. Porque se a pessoa não se determina a cuidar, você pode dizer 200 vezes como é para fazer, que ele não vai fazer. Então a questão não é saber como fazer, porque na hora que a pessoa se determinar e dizer eu vou fazer isso tem coerência, eu vou fazer isso, ele vai procurar aprender. É verdade. Mas se não tem essa determinação, isso em tudo, se não tem essa determinação, então saibam, e aí envolve assim, saiba que a doença não é azar, não é fatalidade. E aí a criança adoece, porque choveu, porque ventou, porque botou o pé no chão, porque não, nada disso, não é para adoecer por isso.
É um corpo que está fragilizado, né? Então, saber que isso é importante, dar atenção, mas você não precisa ser perfeito. Porque quando a gente fala essas coisas, parece que tem que ser tudo 100%. Não, um pouco que fizer já tem benefícios. E aquele pouco, Rose, é um começo. Vê um resultado, depois a pessoa mantendo essa consciência, vai aprimorando, vai melhorando, é um processo. É, Porque fica assim também, se eu não faço tudo, então não adianta fazer nada. Não, verdade. adianta, faça o possível hoje. Faça o possível e mantenha o seu foco. E essas conquistas vão vindo. Aquilo que no começo é difícil, é fruto de muito esforço, depois vira natural, vira normal. Aí vira rotina, Vira rotina, hábito. vira rotina, vira hábito. E vai descobrir o prazer das coisas saudáveis, que parece assim, mas isso aqui, eu vou deixar de comer isso, é melhor morrer. Isso que eu gosto tanto. Né? A pessoa pensa que não vai poder viver sem aquilo. Vai poder, e vai viver melhor. E vai encontrar o prazer em outras coisas, nas coisas saudáveis, que também são prazerosas. É isso aí. Bom, nós temos aqui um presente para o senhor lembrar aqui da gente, que é a nossa caneca. Eu estou aqui já... Vamos dar um boné para ele, produção. Pega aqui. Eu estou aqui já é um presente, ainda ganho mais um presente olha, assim. E temos aqui o nosso boné, olha gente, que bonito para o senhor. Eu gostei desse nome, com Rose Pode. Rose Pode. Olha, quando o senhor for tomar aí o seu solzinho, eu tenho certeza que o senhor toma o sol, não toma? Tomo. Já põe o nosso boné aí para se proteger. Viu? Muito obrigado. Doutor, muito obrigada mais uma vez. É sempre um grande prazer tê-lo aqui. Quando quiser, por favor, volte. Eu sei que o senhor é uma enciclopédia, o senhor tem muitos assuntos aí e tem outros temas também para a gente estar abordando, né? Ótimo, que bom. Bom, então tá. Obrigado. Muito obrigada mais uma vez, que Deus abençoe sempre. Vamos ficando por aqui, gente, agradecendo os nossos patrocinadores, Sartor Store e Sandrin Móveis Planejados. Ok, se você gostou, dá aquele likezinho pra gente e, é claro, compartilha, gente, e não deixe de se inscrever no canal, ok? É isso aí, gente. Muito obrigada. Então, até quarta-feira que vem. Tchau!